O que a gente não faz, a diferença entre nós e os cristãos, isso não se torna a espinha dorsal do judaísmo ao ponto que a gente fala, pronto, existe um cordeiro, ele foi sacrificado, não tem mais lei. A lei agora existe a lei não existe a partir do cordeiro com seu sangue derramado. Isso não existe. A sua explicação é boa, mas ela depende de uma lógica que não está no texto. No texto, exatamente. Porque o texto... Eu traduzi palavra por palavra, gente. Não, você traduziu. Não tem anjos no texto. Ô, Mirra, a sua tradução tá boa, tá certa. A sua tradução tá certa. Obrigado. A explicação não bate com a tradução. Por quê? Apresenta um anjo aí. É isso que eu tô falando, não tem anjo no texto, Mirra. Tem? Aliás, anjos que são quase Apresenta tribunal aí. Não tem? Não tem. Tem anjo? Não. Tem tribunal? Não. Então é só sua lógica. Tá bom, então... Volta aqui com o Mirra. Pessoal, é incrível quando você lê Jeremias 31, no hebraico, a nuance, a perfeição que tem o hebraico é exatamente o contrário. É Deus falando da Torá mesmo. Eu posso, se vocês me permitem, eu vou ler em hebraico. Deixa eu ler em hebraico, eu vou traduzindo. Aí vocês vão vendo aí na Septuaginta, a gente entende adulterada. Hebraico. A gente entende hebraico. Pô, só que assim, mas as pessoas não entendem. Então eu vou lendo e traduzindo. Eu sei que as pessoas gostam, teu público gosta, não? Sim. Mas você tem que traduzir, porque a maioria do povo é Hinei yamim baim neum Hashem. E eis que vão vir os dias neum Hashem, que você diz que diz Deus, mas... Não. Presença de Deus. Hashem é o quê? É Deus. É o eterno. Eterno. Não, você diz Deus, não. O texto diz que é Deus. Aí é Deus. Eu tô Haolam. Exatamente. Neum Yud Kei Vav Kei. Eu concordo. Sim. Kei, Vav Kei. Ele não gosta que eu fale isso. A gente não pode falar. É porque não é Kei. Eu não posso falar Yud. Não pode, rei. Não pode falar rei. Isso também tem a ver com respeito, pastor César. Tem a ver com... É assim. Não quero desrespeitar. É que assim, é uma lógica... Inversa, por exemplo, quando a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos que você não pode falar o nome em vão, a palavra hebraica, você é professor de hebraico, não é falar, é carregar. Lotissá, erguer, É erguer. Exato. É levar o nome. Não é pronunciar. Não é o fato de você falar uma palavra que vai te amaldiçoar ou te fazer um pecador. É como você leva o nome. Então, mas nós somos E você é um cara que leva bem o nome de Deus. Tá tudo bem. Agora, não é sobre a pronúncia. Então, para mim, isso é uma questão de religiosidade. Eu não quero te... Não, tudo bem. Eu não tô sendo... Tudo bem, me perdoa, entende? Mas é que assim, vocês interpretam o termo hebraico erradamente. Porque o texto não diz que você não pode pronunciar. E vocês leem como se não pudesse pronunciar. E vocês não pronunciam. Na verdade, não. Vou te explicar. Na hora quando a gente está estudando Torá, agora até poderia fazer isso. Porque quando a gente está lendo na Torá, a gente pode falar o nome. Exatamente. O que a gente não faz é quando está falando isso de uma forma informal. Agora nós estamos num debate teológico religioso, até poderia falar. Então fala, qual que é o nome? Não vai falar, não vai falar. Olha, você tá falando que pode falar. Mas o Sefaradim, por exemplo... A religiosidade é mais forte. Não, esse é o problema. O problema é que, assim, o texto hebraico... a religião não pode o texto hebraico... Calma aí. Da Torá, da calma aí. graça, nós somos cautelosos com o nome Yud Kei Vav Kei. É um nome o poderoso. É que, assim, para mim e para você. Eu concordo, louvado seja esse nome. Só que é o seguinte... Vocês estão falando, todo esse cuidado é um zelo desconectado do texto, porque o texto não diz isso. Pronunciar. O texto não diz pronunciar. Vocês interpretam erradamente o texto. Aí a gente o texto diz que você não pode erguer esse nome, carregar esse nome contigo. Aí nós estamos entrando em vão. num conceito chamado Torá oral, que eu sei que a Torá oral... como vocês falam? Torá Shebal Pé. A Torá Shebal Pé, ela também faz exegese do texto. A gente sabe sim, isso. mas vamos lá. Tudo bem. Mas tudo bem. Pode essa é uma questão... lá, tudo bem. Eu concordo com... Que eu não tenho problema que vocês falam, a gente não fala. Essa não é uma questão do próprio tema, né? Vekarati et Beit Israel bet Beit Yudá. Eu vou fazer um pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Brit Hadashah, um pacto novo. Loka Brit Asher Karat et Avotam Beomer Hezeki Beadam Lotzea Meretz Mitzrayim. Não com o pacto que eu fiz com seus antepassados quando eu segurei na mão deles e tirei eles do Egito. Asher Hema Eferet Beriti, porque eles, ao longo de todo esse tempo, estão profanando. Estão anulando esse pacto, o meu pacto. Ve'anochi, olha o que o versículo fala aqui, hein? Ve'anochi, e eu, Baal tibam neum Hashem.
Aqui Deus está falando que Deus pegou pesado com eles. Essas palavras são importantes. Fala assim, olha, eu tive uma conduta com esse povo forte pelo fato que eles me traíram. Que Zota Brita Sherechrot et Beit Israel. Eu vou fazer uma nova aliança com o povo. Acharei ayamim haem. Depois desses dias. Neum Hashem. De novo essa palavra. Natate Torati Bekirbam. Eu vou dar a minha Torá. Essa palavra Torati aparece várias vezes. Sim. A minha Torá. Que Torá é essa, gente? Eu vou dar para ela. Saímos do Brit Hadashah, agora estamos por continuação do versículo. Eu vou dar a minha Torá para eles. Ve'alibam mirtavena. Eu vou colocar isso no coração deles, ou seja, eles vão começar a cumprir essa Torá com amor, porque o povo estava falho. Estava falho do cumprimento por amor. Qual passuque? Estou continuando os versículos. 32. 32, ok. Ve'aiti laem leloim. Não, eu estou no 32. Eu vou ser para eles Deus e eles vão ser para mim um povo. Olha essa continuação. Veloil medu od ishetreu veshitachiv lemor deu et Hashem. Eles não vão precisar, mas um ensinar o outro a fé em Deus. Que kulam yodu oti, todo mundo saber, todo mundo vai reconhecer essa fé em Deus. Que eslach lavonam. Eu vou perdoar os pecados deles. Ulchatatam lo eskorot. Olha só, depois que Deus... 34. Assim diz Deus, do mesmo jeito que eu dou para o sol luz, todo a maré de lua, de estrelas. Olha o 35. Se esses hukim... O que é hukim, professor Marcelo? Estatutos, não é? Que estatutos? São estatutos da Torá. Se esses estatutos vão embora diante dos céus... Porque se esses estatutos forem embora diante de Milfanai, diante de mim, a semente de Israel também vai embora. Ok, perfeito. Ou seja, o versículo está falando que se não tiver Torá nesse mundo, não tiver Hukot, estatutos, não vai ter mais semente de Israel. Que no fundo é isso que o cristianismo quer. Como assim? Querer colocar uma nova aliança sem estatutos. Porque no Brit Hadashah não tem estatutos. Tá, mas vocês não estão conseguindo nem cumprir a lei, agora querem cumprir os estatutos? Como assim? A gente cumpre a lei. Lógico que não. Como não? Eu já fiz uma pergunta para você, eu Como perguntei não? pra você... Eu ponho o tefilim todo dia. Ok, você guarda o Shabat plenamente? Plenamente. Ok. Em algum desses Shabatotes, que são 54 do ano, você carregou algum móvel, algum quadro na sua casa? Não. Algum desses... Mirra. Não, venha na minha casa. Da última vez você falou que carregou. Um quadro? Você mudou algum móvel de lugar? Não. Não, Mirra. Uma cadeira? É? Se eu coloquei uma cadeira daqui pra cá? Sim. Então você acabou de ferir o Shabat. Aonde? Ué, Aonde? você não pode transportar nada, você não pode carregar nada. Da onde você sabe que eu não posso transportar? Da Torá. Aonde? Aonde Torá tá escrito? oral. Aonde está escrito? Não me lembro agora o tratado. A mesma mas... Torá oral, Sim. Torá oral, estipula para mim quais são as regras de carregar. O carregar significa uma quantidade de espaço fora de um ambiente privado. Porque dentro de um ambiente privado é seu, é sua casa. Então eu posso pegar uma cadeira e colocar uma cadeira de um ambiente para um outro ambiente. O que a Torá não deixa é pegar a minha cadeira da minha casa e levar para a sinagoga, que eu estou carregando de um ambiente para outro ambiente. É a mesma Torá oral que você está falando que não pode carregar, das leis do que pode e o que pode fazer. Tá, então eu cumpro 100%. E tem uma coisa que você nunca me respondeu, pastor Marcelo. Não? Você sobe de escada? Subo de escada. No Shabat? Sim, eu vou a pé para a Que andar sinagoga. que você mora? Terceiro andar. Ainda bem, né? E tem gente que mora no 11º E o e senhor- eles só vão no 15º. E da sua sinagoga até sua casa tem mais que 1 quilômetro? Não. Tem menos. Eu moro 2 quadras da minha sinagoga. Não dá um km. Não dá um km. Você E poderia... sabe que se der mais que 1 km, você Não estou violou fazendo... o Shabat. Não. É a mesma Torá oral. Você Quem tá- fala do 1 quilômetro... Vamos lá. Quem Vo- fala desse negócio de 1 quilômetro? Você está numa nova sinagoga. A sua sinagoga antiga tinha mais que 1 km? Não. Também não. Ele sempre mora do lado. É isso aí. Tá certo. Não, ok. Pastor Marcelo, eu te convido para um Shabat, Não. você tira limpo. Não, eu não posso nem entrar lá. Mas- Já mas- quis entrar mas- lá, você falou que eu não posso entrar lá. Não, mas para você passar na minha casa e ver. Não, te- eu isso quero ir te no convido. Shabat com você e o César. Na sinagoga... Não, eu não, obrigado. Não, nós vamos lá. Qual o problema? A Não, sinagoga- Nós não podemos entrar lá, pastor Mas César. a sinagoga, Jesus. veja, a sinagoga é a casa de reza dos judeus. Se amanhã você quer entrar, amanhã quer 1 milhão de pessoas entrar. Eu não tenho, a gente não tem, Então, tem mas que ter um isso não parâmetro. é uma Na rejeição, minha casa, não é uma- como amigo, eu te convido. Sim. Aí você tira limpo a sinagoga de antes e a sinagoga Ok. de agora. Mas eu acho que essas coisas pessoais não, não mas tem ele a falou ver de com 1 o quilômetro. 1 quilômetro. 1 quilômetro. Quem fala do negócio de 1 quilômetro? Shabalpé. A Torá Shebalpé. Sim, ok. É a mesma Torá Shebalpé que fala que 1 quilômetro começa a partir do limite da cidade.
todo o tempo que eu estou na cidade, eu posso andar. Tanto que eu posso andar de Jardins para Higienópolis, que são 2 polos judaicos, e tem mais do que 1 quilômetro. Sim. Isso eu não tenho problema nenhum. Eu vou andar 3 ou 4 quilômetros e não vou ferir nenhuma lei. Aí também depende. A própria Tibalpé fala que depende o que você faz, você já viola dentro da cidade. Porque Exato. Se você Mas então eu estou seguindo a lei. Você não adianta você falar para mim 1 quilômetro. 1 quilômetro é a partir do limítrofe da cidade. Aonde acaba o limite de uma cidade. Todo momento que tem prédios, eu estou dentro da cidade. Eu posso andar para uma sinagoga que é mais de 1 quilômetro. Então veja, nós judeus cumprimos a lei. Sabe qual lei eu não consigo cumprir? O sacerdócio completo eu não consigo fazer. Eu faço Birkat Kohanim, mas eu não consigo fazer o sacerdócio completo, porque eu não tenho as oferendas. Aonde na Bíblia está escrito, que isso você nunca me respondeu, que se você não consegue cumprir a 613, você não cumpre nada. Aonde está escrito, você não consegue fazer o sacerdócio, não consegue fazer o corban, não põe tefilim. Tem algum versículo da Torá que se você não consegue fazer o sacerdócio, não põe tefilim? Não. Não. Deus nunca falou, ou cumpre 613, ou não cumpre nada. Não está escrito isso. Por isso eu cumpro tudo que dá. E eu acredito que o templo vai voltar, eu vou cumprir mais coisas. Mashiach vai chegar, eu vou cumprir Trumá, Masrot, Kodashim. Hoje eu cumpro o que dá. Isso é judaísmo. Agora vocês estão me trazendo o Brit Hadashah, onde Deus menciona estatutos. E esse Brit Hadashah para vocês tem que ser uma nova aliança, que não tem estatutos. É uma aliança que se consuma num cordeiro e agora só crendo nele. E acabou. Essa é a salvação. O próprio Jeremias 31 está falando, se esses estatutos forem perdidos, o povo de Israel se perde. Bom, então Jeremias errou. Porque está dizendo, Mirra, categoricamente que vocês anularam a primeira aliança. Mas isso eu sempre concordei, o povo de Israel sempre anulou. Então, o povo de Israel é o povo, olha só, eu falo aqui diante da câmera, é o povo mais pecador que tem. Quando a gente peca, nós somos campeões. Todos nós somos pecadores. Mas o povo de Israel, quando é o pecador, é campeão. É profissional. É profissional, nós somos pró até nisso. Ok, nós também somos. E Deus, ele vem e fala assim, olha só, essa aliança, essa conduta que eu tive com vocês pesada, que é a linguagem da continuação do versículo do Brit Hadashah, eu não vou ter mais. Eu quero introduzir a lei, essa nova aliança, no coração de vocês. Já tem no Tanakh essa coisa da circuncisão no coração. Deus está pedindo, faça por amor. Porque se for da forma que eu estou fazendo com vocês, por opressão, sempre vai ter problema. O judaísmo não aqui Deus está proclamando uma mensagem educativa. Olha como tudo aponta para o Messias, Mirra. Vou usar a própria tradição judaica. Por exemplo, você já me acusou várias vezes de idólatra. Não, pastor Marcelo, foi naquelas épocas que a gente brigava mais. Não, tudo bem. Hoje a gente briga menos. Só que assim, com muito respeito, eu vou falar isso, nós aprendemos idolatria com vocês. Se eu sou idólatra, nós aprendemos idolatria com vocês. Tá, eu acho que eu hei de concordar. Não, porque é uma verdade, porque Êxodo capítulo 20, pastor César, quando diz, não terás outros deuses diante de mim, aquela época não tinha cristão. Não, aquela época tinha judeus idólatras. Sim, mas aí no mesmo capítulo, vocês estão adorando o Deus touro, o Deus Apis. Quer dizer, então, quem é idólatra de fato? Será que são os cristãos? Nós. Ou os judeus? Os judeus, então, quando eles erram... Você bate em mim quando, na verdade, primeiro respinga no Senhor. Perfeito. Não é? E aqui eu tô com você, meu amigo. Toca aqui. Então tá bom. O seguinte, quando nós fazemos... Ele tá calmo hoje, né, pastor César? Quando nós fazemos a idolatria, nós somos os campeões. Hoje está um debate de alto nível, viu? Alto nível. Graças a Deus. Baruch Hashem. É óbvio, a história do Tanakh, todas as vezes que Deus vem falar, tirem o Baal de vocês, tirem a Ashterot de vocês, tirem Baal Peor de vocês, o povo de Israel estava inserido em idolatria. Só que agora a gente não tem mais a Trindade. Tá. Isso não tem. Okay. Agora, quando você vem com a Trindade... Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Errad é um, no sentido de singular, Mira. Você sabe que não é. Veja, quantas vezes aparece em Isaías o passuco Venizgav Hashem levador Bayomau? Umas 3 vezes, eu acho. Ok. O que é Venizgav Hashem levador? E Deus, Bayomau, o que é Bayomau? No final dos dias, na época de Mashiach, Deus vai ser levador. Pronto, o Yahid que não aparece no Shema, que você tanto quer que apareça no Shema e não tá. Eu sempre falei para você que Errad é mais que Yahid. Basta entender hebraico. Errad é mais que Yahid. Isso. Mas você fala que não. Mais que um ou não? Não. Sempre, Mirra. Não. Vamos voltar a essa discussão, Mirra? Não. Olha aqui, já aparece no Gênesis. Lá vai começar a passar errado. Aí, esse debate a gente fala em hebraico Ayin Shom. Sabe o que é Ayin Shom? Olha lá nos outros debates. Tá bom, esse já é velho. Okay. Mas o próprio versículo em Isaías, que vocês tanto mencionam, falam que Bayomaú
naquele dia, que é a época de Mashiach, Venisgav Mas Hashem nós não levador. adoramos três Deus vai deuses, ser já falei isso sozinho, pra levador. Sozinho. Shema Israel. Yeshua mesmo falou. Qual é o primeiro mandamento? Em Marcos está lá. Shema Adonai Eloheinu Adonai Então, Echad. Ele próprio falou. E ele próprio Nós falou não para. adoramos três Então deuses. ele veio para você e Nós falou. adoramos o único Deus que subsiste eternamente nas assim, três ô, Mica, pessoas. esse lance Professor Marcelo, ele já naquela hora desse capítulo lá em Mateus, versículo, Marcos. e Marcos, ele falou para você, pastor Marcelo, me tira dessa. Aí você Não. põe ele nessa. Não. Ele fala, me tira dessa É pra coisa você de. ver que Jesus foi o maior judeu que existiu e você não crê. Tá tudo bem. Olha, ele até pode ser. Reconheceu? Não. Sabe quando eu vou reconhecer? Eu vou te falar quando eu vou reconhecer. Você falou eu vi um debate que você falou que quando os judeus dobrarem os joelhos, eles precisam dobrar. Eu acredito, você falou lá. Ele Eu acredito podcast. Você falou que ele te perguntou lá. Então você quer dizer que os judeus que são a semente, né, você falou que enquanto eles não dobrarem os joelhos para Jesus, não tem. Sabe o quê? Não tem salvação. Eu topo dobrar os joelhos para Jesus, mas presta atenção que eu vou falar. Jesus vai ter que aparecer de novo e falar para mim que tudo que está no Novo Testamento está errado. Porque se o Novo Testamento Ele pode foi aparecer quem pra foi você. Jesus... Você crê que ele pode aparecer para você? Numa visão? Se eu acredito no Num Mashiach... sonho, numa revelação? Pode ser. Se eu acredito em E aí Mashiach... você vai se dobrar? E ele é o Mashiach... Vai se dobrar? Se ele Tô te aparecer para falando, você? Se ele não só aparecer numa visão... Não, peraí. Todo mundo sonha. Tem gente que sonha com ET, tem gente que sonha com... daí? Se Tá eu com sonhar... medo de sonhar já, Mica? Eu sonho também. Eu sonho. Eu sonho que de repente eu Ele sou o pode, Mashiach. né? De repente Não é, eu sou o pastor Cid? Ele Mashiach. tem feito isso na história. É porque assim, ó, o lance Mas o que é assim? do- Desculpa, o lance cada sonho que a pessoa tem o agora pra lance- acreditar, é isso aí? Calma. O lance da trindade, que você fala trindade, é o seguinte. De fato, a Bíblia, ela apresenta Deus, desde o Gênesis, num conceito plural. O tempo todo. Que eu sempre respondi que não é Deus, é forças. Elohim não é Deus. Deus é Yud Então vamos lá. Kei Vav. Bereshit bara Elohim. Elohim, o que é Elohim? É forças Deus. ali, Mirra. É Deus mesmo. É, A Elohim forças criou é um o céu e a adjetivo- terra. Calma aí. Forças. Então você crê que quem criou o céu e a terra não foi Hashem. Foi Foi Hashem. essas forças. Foi Hashem. Então, porque lá no texto diz Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. E o que diz lá no capítulo 2? Beyom bero Hashem Elohim eretz v'shamayim. No capítulo 2... Então é o mesmo. É o mesmo, ou seja... Então é o mesmo. Não, calma aí. é o Então vamos lá. mesmo. Primeiro, Sim. a minha fala foi a seguinte, ó. O que eu disse é que Deus é apresentado na Bíblia desde o primeiro momento Em plural. sempre em plural. Isso é um fato, Fato. ok? Não é que forças. Não, ali é Elohim, ali é o próprio Hashem. Certo. Ok? Beleza. O texto lá do 1:26 diz, façamos o homem a nossa imagem. Ele está falando com quem? Com os anjos. Então os anjos fizeram o homem. Não. Porque ele está chamando, veja bem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, os homens são a imagem de Deus e os anjos E juntos? na hora de criar o homem está escrito que façamos, está escrito que Deus criou no singular. Mas eu não cheguei nesse momento. A minha Tá pergunta bom, vamos seguir. Mas tudo bem, vai, é no segue o capítulo raciocínio. 1, versículo 26. Não, eu Façamos o já homem. fiz meu raciocínio. Agora eu quero a sua resposta. Nasce Adão. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quem é? Você falou, os anjos. Ok. Se são os anjos, o homem é feito à imagem de Deus e os anjos? Sim. Então, Parecido com a semelhante à imagem dos anjos, sim. não, mas a nossa imagem é Deus falando, a nossa imagem. Então Não a Deus está imagem dos envolvido. anjos. Exato. Então o homem é a imagem de Deus ou dos anjos? Dos anjos, que também é de Deus. Então Deus e anjos é uma coisa só ali. Não é que é uma coisa só. Deus lá está falando com o seu tribunal celestial. Olha só. Mas ele está convidando para criar. Não para criar, porque para criar está escrito vai vrar. Você mesmo sabe que está escrito que Deus criou no singular. Não tem nenhum lugar que está escrito vai vreu, criarão. Só tem um criador. Deus, ele pode vir com o seu tribunal. Isso vocês sabem, está escrito também no Tanakh várias vezes. Serafim, Mofanim, Hayot HaKodesh, aparecem esses nomes como membros da corte de Deus. Está lá. Você sabe. Como é que você traduz Os o anjos texto da direita, Como é que os você anjos da traduz o esquerda. texto do 1:26? O que tem 1:26? Vamos lá. Nasce Adam, Vai Omer Elohim nasce Adam. Betzalmeinu Kidmutenu. Isso. Como é que você traduz? Faremos o homem, não criaremos o homem. Faremos. Faremos. Ou seja, lá Então, Deus tá nós falando... vamos fazer juntos o homem. Não, o que quer dizer fazer? Deus está falando assim. Faremos. Então eu vou te falar.
É que eu não posso me fazer de Deus, mas eu quero Sim, que vocês mas entendam. não, eu entendi. Mas suponhamos que aqui eu estou fazendo o papel de Deus. E aqui eu tenho Não, o meu... o sujeito da oração. não sou eu, gente. Sim, pelo amor sim. de Deus. É. Olha os cortes, olha os cortes. Tá bom. Deus está falando. Você não me apronta, hein? Não, Olha só, eu tô faço fazendo aqui o corte com papel você, assim. teatral de Deus. E aqui eu tô com o meu tribunal, que tem, vocês são obrigados a concordar, tá no Tanakh inteiro. Não, são os anjos. Você tá falando dos anjos. Ok. E eu tô aqui junto com vocês, eu falo, na Seadá faremos o homem, Betzalmeinu Kidmutenu, conforme a nossa figura, conforme a nossa imagem, afinal, o ser humano é centelho divino, afinal, a Neshama é Helek Elokamimal, é um pedaço da divindade de Deus, que Deus assopra dentro do nariz, ou seja, toda essa divindade que tem nos céus, vamos trazer para a terra. Aí, os anjos teve, bom, aí de acordo com a Torá oral, teve uma discussão, tudo tal, mas não é o que está no versículo, não vamos entrar. Foi decidido fazer o homem. O que está escrito? Vaivra Elohim et Adam. Deus cria o homem no singular. Na hora de criar o homem, está escrito no singular. Na hora de fazer, Não, é um isso. contexto diferente de Deus Mas com seus o criar anjos. está no singular, mas Elohim está no plural. Exato. E aí, então agora isso respondendo a sua primeira pergunta. Bereshit bara Elohim. No Não, início... eu estou falando do criar do 1,26, do 27. Sim, Vaiomer Elohim, nasce Adam Betzalmeinu Kidmutenu. Esse é o versículo. O Deus ali também está no plural. No plural. E aí Exatamente. eu quero responder, porque essa foi a sua primeira pergunta. Também você falou Bereshit bara Então, Elohim. mas aí, nesse contexto do 1,26 que você falou, então, os anjos, e aí o que você faz com o 3,22? O que tem em 3:22? Quando Adão peca, o Senhor fala assim, eis que o homem agora é como um de nós. Ren Adam hayake achad mimeno. Ladat tovara. Mimeno. E aí? Sim. Ren Adam hayake Ele achad o mimeno. homem é como quem agora? Como um de nós. E nós é quem ali? Todo está incluindo todo mundo. Qual o Então- problema? Não entendi que tem esse versículo. Ren Adam. Por quê? Ladat tovara. Nossa, Veja, não, é, veja. não é um, Que acontece? é isso que ele está querendo dizer. Não, eu Mir, entendi é essa plural, pergunta. É plural. Ren Adam Haya, o homem, se tornou Keachad como um de nós. Quem é Isso. nós? Quem é nós ali? Os anjos. Os Isso anjos. é você que está falando, Mir. Bom, então, mas aí não é é o texto exegese. que está dizendo. Não, Ren Hadam Maya Keachad Mimeno Mas Ladat quem está Tovara. falando é o eterno, não pode ser os anjos mesmo. Não, mas, mas eu tô. Vocês que não me entenderam, eu concordo que é Deus falando. Só que Deus está Mas falando. é mais de um ali? Não, É mais de um? Deixa eu explicar. Só pode ser mais de um. Não, Então me ele deixa eu foge. explicar. Deixa eu Ele explicar. foge. Deixa eu explicar. O que aconteceu lá? Olha o contexto lá. Aconteceu que não era para o homem ter comido do fruto proibido. Ele come do fruto proibido e aí entra nele o poder de Leafrin Bentovera. Sim. Discernir entre bom e bem e o mal. mal, Aí ok. Deus fala com seu tribunal, aquele mesmo tribunal que falou nasce Adam. Fala, oxe, agora o homem é igual um de nós. Ou seja, esses que estão aqui no tribunal celestial, capazes de discernir entre o bem e o mal. E eu estou preocupado que se ele comer a continuação do versículo, se ele comer da Etzachaim, que é a continuação do versículo, da o vida. Icheleolam, A ele sua vai viver explicação- para sempre. a sua Essa é a tradução do A sua versículo. explicação é boa, mas ela depende de uma lógica que não está no texto. No texto, exatamente. Eu- Mas mas é o hermenêutica texto- sua. Eu Deixa eu traduzi explicar. palavra por palavra, Não. gente. Não, você traduziu. Não tem anjos no Calma texto, aí, senhor Mirra. ô, Mirra, a Não sua tem tradução anjos. tá boa, tá certa. A sua tradução tá certa. Obrigado. A explicação não bate com a tradução. Por quê? Apresenta um anjo aí. É isso que eu estou falando. Não tem anjo Um no anjo. texto, Mirra. Tem? Aliás, anjos que são quase que Apresenta tribunal aí. Não tem? tem. Não tem. Tem anjo? Não. Tem tribunal? Não. Então é só sua lógica. Tá bom. Então o agora- que a gente tem é o texto de Deus falando no plural. Perfeito. Quando Deus aparece na Bíblia a primeira vez, é plural. Tá. Quando Deus fala vamos criar, é no plural. É plural. Quando Deus fala desçamos e confundamos a Confundamos língua na do torre povo, de é no plural. Babel, Quando o exatamente. homem cai e Deus fala o homem agora como um de nós, é no Sempre plural. plural. Certo. Então, existe uma lógica de plural que não foi o cristianismo que inventou. Não. Quando Concordo. a Bíblia fala agora você não vai concordar. Quando a Bíblia fala o Shema, a palavra errada na Bíblia, geralmente, na maioria das vezes, 9 a cada 10, a unidade é composta. Exatamente. Não é que a unidade é composta, ela permite vir Mais de outros um. números Exato. depois. Mas não que essa unidade, que o errado é 3. O errado não é 3. Levassar errado. É uma unidade? Mas é uma unidade de um bebê. Um bebê que vem e nasce Não, calma da aí. formação de homem e mulher, ele se torna um. Não. Vamos lá. O texto não diz isso. O texto Veayu lebassar errado. coloca aí, Berige. E o homem se tornará uma só carne. Capítulo 1, versículo 20. Mas como uma só carne? Se é Alken, homem e eu já sei de mulher. cor. Capítulo 2. Alken Vamos. yazov ish et aviv et imo. Sim. Veayu lebassar errado. Esse é o Isso. versículo. O homem vai Aí não é abandonar... um bebê, é um bebê?
Sim, eu tô traduzindo. Alken Azovish, o homem vai abandonar a sua casa, a casa do seu pai e sua mãe. E ele vai se unir a uma mulher. Com isso, eles vão construir um lar. E o que vai acontecer? Eles vão se tornar uma carne. Como eles vão se tornar uma carne? Eles não estão colados. Eles são duas carnes. Através que eles vão gerar as próximas gerações. Eles vão se tornar uma carne por intermédio... Os dois, uma só carne. Os dois. Como que quer dizer os dois? De repente Deus está falando que a mulher... Eles eram juntos, depois Deus separou. E agora Deus vai juntar junto? Não, calma aí. Esse é o lance. Eu vou mostrar para você na Bíblia, aí na Bíblia hebraica, que isso aqui é uma unidade. Porque o que diz o versículo anterior? Esse é o 2:24. O que diz o 23? Disse o homem: essa é o osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Presta atenção na lógica. Esse é minha tzamá, osso do meu osso, carne da minha carne, sou eu, né? Exatamente. Ou não é? Sim. Um osso que é meu, do meu osso. Carne que é da minha carne, sou eu. Ou seja, eu me vejo nela. Uma interpretação tudo. Porque não, interpretação não, é o texto. Eu posso estar na frente de um ET e eu falo, não, isso aqui não faz parte da mesma raça que a minha. Então tá, eu tô na então frente lê o do capítulo Marcelo, 5. eu falo, sim, o Marcelo faz parte então da lê minha o capítulo carne. 5. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher o fez. Os criou, os abençoou. Adam. Sim, eu já entendi onde você quer chegar. Ele vai chamou... Shemam, o nome deles no plural, e falou Adam no singular. Esse vai perguntar. Adão é o nome dos dois. Não, Adam, na nesse verdade, texto. Na verdade, ele está falando. Exatamente. Que Adão, Deus chamou nesse texto. Adam. O gênero. Os dois. Homem. A humanidade. Adam é a humanidade. Calma aí. Não tem humanidade. Não tem humanidade, só tem os dois. Entendeu? De lá nasceu a humanidade, né? Isso, de lá, mas ali não tem humanidade. Tá. Ou tem? Não, ainda não tem. Humanidade. Quantas pessoas tem ali? Duas. Tinha Adão e Eva. E como que Deus chama esses dois? Vai Shemam Adam. Chamou os dois de Adão. Significa, Mirra, que quando Deus estava no jardim e falava Adão, o casal vinha falar com Deus. Isso é uma unidade. Não é verdade que Adão veio falar com... Não é verdade isso, porque Deus dá a ordem para a mulher e a mulher seduz o homem. Não é verdade. E aí lá não é um só. Lá quando é dois. Deus proibiu comer a árvore, a mulher não existia. Exatamente. É só ler o texto. Ah, é? É. Quando Deus proibiu comer a árvore, não existia uma mulher. Não existia mulher. Então, Abre vamos lá, aí. gente, pelo amor de Deus. Eu tô vendo Gênesis, que, capítulo 2. Deu azar, porque essa Bíblia aqui não tem capítulo, os primeiros capítulos. A minha tem. A minha tem. Gênesis, capítulo 2. Tá cheio de comentário aqui. Começa com 11. Gênesis 2, 16. Não, mas eu quero uma Bíblia, né? Não, mas tá aqui. Você não trouxe aí, tá arrumando pra você tá reclamando ainda? Eu trouxe o Nar. Lê hebraico. Lê hebraico. Vai cá Hashem Elohim et Adam. Deus pegou o homem. Vai anicheu beganeden leovda ulshomra. Vai tzav Hashem Elohim halahadam lemor. Nessa época já tinha mulher, sim. Não. Versículo 18 é que vai chegar a mulher. Sim. Não tá. Quando bem, Deus... Parabéns. A Torá oral explica isso. Peraí. Calma aí. O que eu estou dizendo para você, não vai. O que eu tô, não te ajudou. O que eu estou dizendo para você é que quando Deus proibiu o Adão de comer a árvore, a mulher não existia. Na versão que não existe Torá oral. Ok, tá bom. Mas está na sua Bíblia. Não, eu concordei, tá aqui, tá na minha Bíblia isso. Verdade. Não, quando depõe o argumento contra ele não aceita. Aceito. Você tem que aceitar, amigo. Então, veja, eu entendi a pergunta. Parece que você está lidando com um argumento, com um texto que você não tinha feito essa conta. Porque na Bíblia hebraica, na sua Bíblia hebraica, quando Deus proibiu o homem de comer a árvore, a mulher não existia. Exatamente. Depois, o próximo, dois versículos depois... Tá bom. Não é o meu raciocínio, não precisa seguir. Segue o que o texto diz. O que o texto diz? O meu texto, ele é só compreendido por intermédio da Torá oral. Você sabe como funciona o judaísmo? Sim, mas aí você tem que não apelar, teria judaísmo para a tradição oral. Veja, se você não apela... Qual é a primeira Só responde leitura? uma pergunta para mim. Não, eu vou se hoje existe agora. Judeus, Okay. É por causa dos saduceus, dos Shomronim, do Baitosim, do Givonim, do Asiim, dos Elotim ou dos Perushim? Não, por causa do Eterno sustentar vocês, não é nem por causa de nenhum desses aí. De todas as seitas que existiam. É o Eterno que mantém vocês vivos. Sim, mas qual é a seita que sobrou do judaísmo? Você sempre cobrou de mim. Qual é a primeira leitura que se faz do texto que Rashi ensina? Peshat. Pronto, acabou. Mas o próprio Peshat... diz o próprio que Peshat... Hauá não existia. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou na sua. De novo eu vou na sua. Porque eu tenho Torá oral, mas eu vou esquecer a Torá oral. Você sempre apela a tradição oral. Eu vou esquecer agora. O que a Torá oral diz?
Sobre isso? Que existia. Que o mandamento foi para a mulher. Tá, então a Torá oral tá contra a Torá escrita. Não Qual está tá contra a certo? Torá escrita. Não, peraí. Vamos de novo ler o texto. Ó. Para quem a gente leu só em hebraico, vamos lá. E o Senhor Deus deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Próximo versículo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, havendo do Senhor tomado do tal. Aí a mulher vai ser feita. Isso é o que diz a Torá escrita. É a sua Bíblia, não é a minha. Mas eu quero agora ir nessa linha. Vamos nessa linha. Então, continua. O mandamento foi para quem? Para o homem e a mulher. Tudo bem, tá certo. E aí? Ok. Segue agora. Você estava construindo um A raciocínio. minha lógica é que Adão e Eva formavam uma unidade. Ok. Por isso que lá no capítulo 2, 24, diz assim, ó, o levassar errad, essa lógica sua, não, porque eles vão fazer um bebê. Não. Eles dois, não Era tem uma bebê. unidade, Não tem exatamente. bebê. Os dois são uma unidade. Qual é a prova? Eu te dei a prova, Gênesis capítulo 5. A mulher não chamava Eva. Você sabe disso. A mulher também chamava Adão. Tá A bom. mulher chamava Adão. Perfeito. Junto Perfeito. com, Beleza. então, porque se os dois levavam o mesmo nome, nós temos uma unidade. Qual é o primeiro efeito da queda? Quando o homem come, quando a mulher e o homem comem, rompem com Deus, o primeiro efeito da queda é eles se separarem. Um Exato. se vê nu e começa a esconder do outro. Certo. E aí o Adão que ontem estava dizendo assim, ela sou eu, porque osso da minha carne, carne da minha carne, e ela e eu somos uma coisa só. Agora ele está dizendo, ela é ela, eu sou eu, resolve exato. com ela. Ou seja, no pecado a unidade humana é quebrada. Uau. Então essa unidade, o homem ele foi feito como uma unidade Perfeito. diante Perfeito. de Deus. Então eu vou seguir E assim como Deus é uma unidade, veja bem, se você entende que o homem é uma unidade, quem na criação é uma unidade composta? Ninguém. Anjo não é unidade composta. Cada anjo é uma unidade. Exatamente. Deus não faz os anjos como fez o homem. Em série. Cada anjo é um em série, cada anjo é uma Isso. unidade. Os animais é diferente. Então, o homem se torna imagem e semelhança de Deus nisso. Por que o homem é imagem e semelhança de Deus? Porque só o homem consegue replicar unidade assim, na diversidade, assim como Deus é uma unidade. Plural. Ok. Até aí eu tô concordando. Essa é a lógica da Trindade. Então, mas não é. Porque a partir do momento que você mesmo fala que dentro do Adão Tem a Eva junto, tem a mulher junto. e depois eles se separam e eles já não podem mais ser uma unidade, porque você falou que depois que eles Quebrou a unidade humana. quebrou a unidade humana, como eu posso dizer sobre o Criador? Porque Deus não quebrou. A unidade. Então vamos lá, Deus, o homem, o casal que tem um nome só, eles são dois em um. Certo. Ok? É uma unidade composta. Levassar errad. Isso. É uma unidade composta. Se eu colocar aqui um cacho de uvas, eu não posso falar. Como é que fala uva mesmo? Em hebraico? Geffen. Gever. Eu não posso falar Yahid Gever. Eu posso falar errad. Geffen errado. Certo? Eu não posso falar Yahid, porque Yahid é uma bolota de uva. Sim. Ok. Ok? Um cacho de uvas, eu tenho que falar Yahid. errad. Sim. Um cacho é errado. Certo. E se não Uma vir o bolota 2, de uva, ele continua sendo errado. esse é errado. Porque mais de um numa unidade é errado. O que eu estou 100%. falando, o que eu tô falando aqui, o levassar errado tem dois num, é o homem. E Deus diz assim, ó, Adonai Eloheinu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado. É uma unidade que cabe ser composta. Isso. E esse Deus que cabe uma unidade composta na língua hebraica, ele sempre fala no plural. Sempre. Aí, esse Deus que fala no plural, você interpreta que ele está falando com anjos, mas não tem anjo lá. Não. Esse Elohim que você fala na unidade plural, eu sempre explico. Elohim é um adjetivo usado para nome de Deus, por ele deter forças, porque a tradução literária da palavra Elohim Mas é uma referência a Deus. Ele é força, essa é a raiz da palavra. Nesse texto é uma referência Óbvio, direta Elohim, a Hashem. óbvio. E, muitas vezes, a maioria das vezes Elohim é Deus, aparece como juízes também, Sim. pode aparecer como anjos. Parece Então a até nossa como Moisés. lógica, a lógica cristã declara... Elohim, você vai ser Elohim para Aaron. Então, nós cristãos entendemos que o Moisés, que podia ter usado a palavra Yahid ali, que é uma unidade dura, que é uma unidade Inflexível.
que não cabe mais de um, ele usou a palavra Inalterável. errado. E você sabe que em hebraico errado cabe mais de um. É uma Sim, unidade que pode cabe ser mais composta. um quando Então, você tem nós cachos de uva cristãos, e você coloca a segunda uva. Mas se você não colocou a segunda uva, essa uva é um e única Mas aqui na Deus mesa. colocou mais, porque ele fala no plural. Então, é esse veja, o ponto. aqui nós estamos... Entendi, aqui nasce Isso. toda a discussão entre judaísmo e cristianismo sobre a questão de trindade, que a gente acha que dividir Deus é limitar Deus, falar, você acha imagina que é que ele vem em dividir. carne... Você a acha que gente acha dividir. que isso é dividir, porque É, não é dividir. aí você faz Deus virar carne, como virou, ele virou uma carne aqui nessa terra. Isso. E pra Mas é nós outro isso aqui- assunto, isso é outro assunto. E para nós, não. Esse Elohim... Então, a gente está discutindo aqui uma coisa bem conceitual, não é nem do versículo. exatamente. Porque Elohim é um aditivo de Deus que tem forças. Bom, a gente... Vamos E pro outra final coisa, do só debate. finalizando a sua brilhante explicação, você vai ter um problema seríssimo, Mirra Gamerman, com Gênesis 22, 2, porque... Aqui já vai ter essa Bíblia. Não, então diz Essa- assim... essa é não, essa é é o que o grande, César essa aqui. está falando, olha aqui, ó. 22. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. É Iaderra aqui. Por que não usou Yahid aqui? Que ele era para Isaac. Então, mas era único Akedah no de- sentido que ele só tinha aquele? Por que não usou Tanto Yahid que Abraão... aqui? O que lá da Torá oral... Ah, complicou você agora, hein? Você tem o Marashi, não é Marashi? Ah! O que Irache fala E lá? agora, pastor César? Porque se, Peraí. se Isaac fosse o único no sentido de não ter mais nenhum, ia ser usado Yahid. Só que usou Yaderra. Yehidcha, é Yahid isso. Yaderra usou aqui. Yehidcha. Kach et bincha et yehidecha. Yehidecha é Yahid Shilcha. E aí Abraão veio para Deus e fala, eu tenho 2 Yahid. Ah, Calma, vai depender da tradição? calma. Lógico. Não, mas você falou que não tá Yahid, tá Yahid. Yehidecha. Lê aí. Eu vou trazer para você o versículo. Você é hebraísta, né? Lê hebraico, né? Olha, não vou nem falar que hebraísta não sabe hebraico, mas tudo bem. Depois de você Gênesis- apanhar nesse debate aqui, você vai falar que a gente não sabe hebraico. Você vai falar que eu apanhei nesse debate aqui, tá né? bom, então. Vamos ver. Gênesis 11, capítulo... Não é 11, é 22. Mas vamos Não, lá. vamos abrir, calma, não, vamos fugir. Vai Omer, Elá... cadê? Surreal, não tem 22 aqui também. É interessante que os versículos que a gente tem não tem na Bíblia do Mirra, né? Mas tudo bem. Eu peguei uma quis tirar sarro, coleção fui maldoso. Tudo que é bem. Micraot Dolot. Não, esse tem Aqui, ó. 22. Não, 22, versículo... Eu vou achar, Tá no calma. começo, 2 ou 3. Pastor Marcelo, lê aí pra nós. Eu acho que falei Sim, aqui. usa Yahid, tá certo. Yahid. Por que não disse Errad se ele tinha o outro? Essa é a minha Porque pergunta. os dois eram Yahid pra ele. Um era Yahid Leimó, outro era Yahid Leimó. Esse é meu filho único da mãe Hagar. Esse é o filho único da mãe Sará. Yehidecha, ele é único. Deus falou, eu sei que você tem 2 únicos. Não, eu quero que você pega Asher Ahavta. Ai, mas eu gosto dos 2. Não, depois Deus falou Et Yitzhak. Deus foi funilando. Então lá tá Yahid. Tá Yehidcha. Bom, vamos lá. Yehidecha. Eu acho que quando entra só nos originais, é muito legal pra gente que tá aqui na mesa, mas acaba que não alcança muito as pessoas, Um né? debate de alto nível. Não, óbvio que Vamos sim. lá. Marcelo, quero agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui no debate. Dá Pode? tempo? E vai ter réplica, né? Não. Calma, você calmo. vai despedir também. Aí você dá o seu comentário. Olha, Eu deixei você por último ainda, tá vendo? Olha que honra, hein, Mirra? Olha, veja que fantástico, pastor César. O conceito de martírio de um justo começou com a Akedah de Isaac. Isaac era um homem adulto de 37 anos quando Deus testou Abraão. Os rabinos enfatizam não somente a obediência de Abraão, mas também de Isaac também. Agora, olha o que o Midrash diz, Mirra Gamerman. Os anjos perguntam a Deus qual seria a importância Vai da apelar pra Torá oral? humanidade Vai apelar pra Torá oral? que ele estava prestes a criar. Olha que coisa. Vereis um homem matando o próprio filho, Certo. o filho consentindo em ser morto. Olha, pastor Sérgio, isso não aponta para o nosso Messias, para santificar o meu nome. Isso está em Tanhumá, Vaierá 18. Certo. Este é o maior ato de adoração, serviço. O pai ofereceu o próprio filho e o filho entregar, pastor César, a Assim vida mesmo. de livre vontade para a glória de Deus. O Midrash compara a Isaac, que carregou sobre os seus ombros a madeira para oferta queimada, ele mesmo, a pessoa que carrega sobre os seus próprios ombros a sua cruz. E isso só pode A apontar cruz foi você que para colocou. Yeshua. Maravilha. Obrigado, professor Marcelo. Quem quiser te encontrar, Marcelo Hebraísta, Instagram, Mirra, Naim Meod.
Uvrachat, muito obrigado. Deixa ele cantar no final aqui uma música, viu, pastor Você César? vê, né, Mirra? Eu comecei com você e tô terminando com você. Boa, tá boa. vendo? Ainda mais depois. Hoje você... Ainda mais Eu de dou uma uns- heresia dessa de colocar a cruz no Akedat Yitzhak. Não, mas aqui ele tá dizendo, isso aqui é um rabino que Veja, tá dizendo. mas e sabe Eu citei a tradição oral, citei onde tá escrito, ele não tá aceitando, pastor. Mas sabe, é só você como pesquisar. eu posso aceitar? Se é a mesma Torá oral que fala que Yeshua Então, é idolatria. Não, é a peraí. mesma. Eu quero que você É a mesma aponte, Torá oral. por favor, eu quero que você aponte isso daqui na tradição judaica. Um homem que está matando o seu próprio filho, Certo. ok? O filho consentindo em ser morto para santificar o meu nome. Me Beleza. dá um exemplo na Jefté tradição também. judaica. Iftach não- Jefté não tem nada a ver com isso aqui. Onde é que o pai consentiu em ele ser morto, Mirra? Jefté Onde fez você tá uma com a promessa. cabeça? Jefté Você tá fez- doido, é? Peraí. Jefté fez uma promessa. A gente tinha que fazer um debate de Vamos fazer. Iftach fez uma promessa. Acabou calhando a filha dele. Precisa cumprir a promessa. E ele estava disposto a E fazer. compara ainda e o a filha também Midrash concordou. que carregou sobre os ombros a madeira para oferta queimada ele mesmo. Mostra pra mim. Obrigado. Uma pessoa se oferecendo a si mesmo como oferta. Eu não preciso do Midrash, esse no versículo. qual? Vai Hatzei Aolá. O próprio versículo fala que eles pegaram. Ele pegou Hatzei Aolá. Eu não preciso do Midrash. Como um ato de adoração, Jefté? Nunca mesmo. Você está precisando ler mais as escrituras e parar de ler a tradição oral. O Jefté tá pequeno do lado de Abraão, de Yitzhak. Eu não tô Claro, falando que não, claro. é pequeno, mas aparece em outros lugares a questão do sacrifício Mas humano. lá é que lá no Jefté não foi Deus que pediu, né? Exatamente. É, ele fez está uma comparando promessa. Jefté E com lá Isaac. no Não, eu nem Gênesis tô foi Deus comparando, que mas tô pediu. dizendo que o conceito já existe. Ele não aceita, não tem jeito. Aceito porque em Yom Kippur, os judeus até mencionam a Kedat Yitzhak, pedindo para Deus ao mérito do sacrifício de Isaac. A única coisa que a gente não consegue acreditar, e você não achou no Os Midrash judeus Tanhuma, pedem como? os judeus em Yom Kippur mencionam a Kedat Yitzhak. A gente lê. Pedindo mérito? Como é isso? Assim, Rosh Hashanah, a gente lê a história É isso aqui Akedat que eu li Yitzhak. aqui, pastor César. A história, o capítulo de Akedat. Então é como se a morte do Isaac é pela nação. Não, a gente não Isso. tá falando isso. É isso aí. Isso, é isso aí. isso É a é a primeira história da menção, galinha. exatamente. Ele não aceita. É a história da galinha Ele não que vocês- aceita, entendeu? É a história ele não da aceita. galinha. Eu cito Não. a fonte dele e ele não aceita. Agora eu vou concluir minhas palavras. Fomos nós que ensinamos para os cristãos Amém, não teria um problema. essa questão de simbologia, que existe a simbologia de uma pessoa entrar e perdoar o pecado de uma nação, da galinha entrar em um ato simbólico que vá para ela, não vai para a gente, já existe antes do Tem a cristianismo. novilha, né, que morria Já pela- existe pela antes do nação, cristianismo. tal. O que a gente não faz, a diferença entre nós e os cristãos, isso não se torna a espinha dorsal do judaísmo, ao ponto que a gente fala: pronto, existe um cordeiro, ele foi sacrificado, não tem mais lei. A lei agora existe a partir. A lei não existe a partir do cordeiro com seu sangue derramado. Isso não existe. Isso não tem no Midrash Tanhuma, isso não tem no Moed Katan, isso não tem em Yomá, isso não tem em nenhum lugar da Torá oral que fala acabou, agora não tem lei. O que sim tem é a simbologia, e a simbologia já veio antes, já veio do judaísmo, como todas as simbologias do mundo inteiro, né? As coisas espiritistas que hoje fazem, tudo tal, tudo começa lá no judaísmo. Reencarnação. A gente tem reencarnação, não do jeito que falam. A gente tem dízimo, não do jeito que falam. A igreja pegou tudo do judaísmo. O assunto de dízimo que vocês fazem, vem da onde? Do judaísmo, mas não do jeito que o judaísmo faz. No judaísmo a gente não sobe no púlpito e fica toda hora falando dízimo, 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 dízimo. O rabino não faz isso. Então tudo vem do judaísmo, até essa simbologia de alguém entrar e perdoar pecados. Mas não existe essa coisa de um entra e perdoa o pecado da vanidade e você está perdoado. Se existisse isso, pastor César, se eu fosse ir para o lado do pastor Marcelo, eu assaltava um banco. E eu ia jogar a culpa em Jesus. Sua comparação é bem esdrúxula e baixa. Não é baixa, porque se você fala claramente que você está É perdoado... por isso que você não está é? sendo, com muito respeito, processado. Já falei isso para você. De Mas você vamos lá. colocar coisas que não como que é o seu pecado é perdoado? Entendeu? Meu pecado? Voltando atrás das minhas ações, me tornando uma pessoa melhor. Não. Ele se No- auto-perdoa. Ele se auto-perdoa. Isso é arrependimento. Nós também temos. Não, mas vocês falam que cristianismo. o ser humano é pecador, não tem jeito pro ser humano, É que- e agora é que você tá assim, o que a lei não acontece- existe o mais, que você está perdoado acontece pelo no- Cordeiro de O que Deus. acontece no cristianismo é a questão da justificação. Então a justificação não é pelo sangue de bode, touro ou galinha, Exatamente. mas é pelo sangue de Cristo. tzadik. Essa é a ideia. eu Vamos lá, defendi amiga, sempre aqui. obrigado. Bom, Suas mas, redes sociais, Peço por favor. desculpas, então, se isso magoou. Não foi o tem interesse nenhum aqui. problema, não. Imagina, Eu também concordo que foi não um... foi interesse nenhum. Bom, você não queria tirar sarro, imagina. Exatamente.
Vamos lá, Vocês também fazem isso, não fazem? Não, Fiz isso em nenhum alguma vez? momento aqui. Aqui? Em nenhum momento Veja, a gente fez isso. eu vejo os debates de vocês. Vocês falam claramente que nós judeus vamos pro inferno porque a gente não Não. aceita Jesus. Aonde? Calma aí, Enquanto a gente não Aonde? se dobrar, Calma aí, a gente calma vai. aí. Judeus não mas serão isso não é salvos. zombar. Judeus já não são mais filhos. Isso não é zombar. Eu acredito que você vai pro inferno mesmo. Mas eu tô zombando de você? Não, mas você já não concorda que os judeus hoje são a semente sagrada de Deus. Exatamente. Não, mas isso é grave. Na minha opinião, isso é Então, grave. mas eu não tô te ofendendo como pessoa, né? Tá bom. Você É tá uma ofendendo questão o judaísmo. teológica. Na verdade, também não fingi também você Não, como é uma pessoa. questão Eu teológica. digo que eu não consigo acreditar em Jesus como que perdoa todos os pecados, porque senão eu pecava toda hora e falo, eu tô perdoado. É isso que eu quis dizer. Eu usei o Isso. exemplo de um banco, mas eu quis dizer o seguinte, se é assim, que a tua fé é embasada em um homem que perdoa pecados, peca e tá tudo bem. É isso que eu quero dizer. Eu sou pecador, então peca que tá tudo bem. Sabe o que vai Eu acho acontecer com complicado uma fé Sabe o assim. que vai acontecer? Vamos terminar. Vamos terminar, senão não acaba. sabe o que meu vai Deus, acontecer? Eu quero almoçar.